E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre algoritmos populares antigos. A gente fez do algoritmo de Euclides e agora a gente vai pro crivo de Eratóstenes, né? Que o objetivo desse algoritmo é simplesmente achar números primos. Então, dentro de uma lista de números, por exemplo, 100, você achar números primos de 0 a 100, por exemplo. E a gente vai ver um pouco da história de Aristóteles e depois ver algoritmos também que ampliaram o mesmo pensamento dele, que aí você acha números primos, né? E um pouco da história dele, né? Ele trabalhou na biblioteca de Alexandria. Essa imagem é relacionada ao Assassin's Creed, né? Odyssey, que tem você pode entrar na biblioteca e tal, tem o tour. E eu recomendo muito para quem quiser saber mais sobre essa biblioteca, né? Fazer o tour no Assassin's Creed Odyssey, que é bem legal. Na verdade, nem joguei o Assassin's Creed Odyssey, pra você ver, só fiz o tour nas coisas que tinha, né? E aqui é por dentro, por exemplo. Então você vê ali os rolos guardados, né? Com os livros, que naquela época não eram códex, né? Ainda não tinha esse conceito de códex, que você tinha um livro comum como hoje. Era mais rolo, né? Em papiros, esse tipo de material. Aí tem ali os artesãos que ganhavam bem pra fazer esse tipo de cópia, porque os livros eram copiados, né? Até recentemente era assim, 500 anos pra cá mudou. Mas os livros eram copiados à mão, você ganhava um dinheiro por isso, né? E muitos livros foram publicados e armazenados nessa biblioteca que foi destruída depois. E pelo que parece, né? O Eratóstenes, né? Ele foi o terceiro relacionado a cuidar da biblioteca de Alexandria, né? Então aí mais uma imagem mostrando aqui um mapa relacionado a onde fica mais ou menos a biblioteca, né? Então dá pra ver que é perto do porto, né? Então você tem ali assim, ela é perto de um centro econômico, né? Que naquela época o assim, perto do porto você teria um nível de comércio bem maior do que hoje em dia, que a gente tem mais no centro da cidade em si. Talvez naquela época o porto era uma região com mais força comercial, né? Não de força econômica em si, mas comercial, né? De comércio contínuo, né? Uma região de contínuo comércio. Então ficava num lugar bem estratégico, talvez, né? E uma coisa legal da Biblioteca de Alexandria, um exemplo de como ela funcionava, era de, por exemplo, Filócrates, né? E entre outros caras específicos que pediram que fosse feito um livro, né? Um livro em grego, né? Uma versão grega do Antigo Testamento, né? Que até então não existia Novo Testamento na época. E aí foi criada na Biblioteca de Alexandria, né? A Septuaginta, né? Ou LXX, que foram 70 escribas judeus, né? Que compilaram essa obra, né? Remetendo o Velho Testamento judaico, né? Para o grego. E foi uma obra muito bonita, né? Que é usada no Novo Testamento também. E foi uma obra que foi feita especificamente para ocupar espaço na Biblioteca de Alexandria. Então, o número de livros que tinha lá, com certeza de Platão, Aristóteles, tem que ver mais ou menos a data também relacionada a isso, mas o nível de conhecimento que tinha lá de várias culturas da época, né, ali centralizadas perto da região do Egito, era bem grande, né? Você pode ver ali, escrito Aristias ali na esquerda, e Filócrates, né? Filocratei, né? Na direita, né? Então, a anotação é um pouco diferente, mas basicamente isso. E esse daí é um exemplo da Septuaginta de uma versão mais latina, né? Uma versão mais tardia, bem tardia, né? Tipo, medieval, né? Enfim. Se bem que não parece grego daqui, parece latim, né? Mas enfim. Dessa imagem.
Tá mostrando aí um pouco relacionado com a biblioteca de uma forma mais redesenhada, né? Assim como a gente vê no Assassin's Creed. E Eratosthenes, como eu disse, ele era parte dessa biblioteca, né? Ele foi um dos bibliotecários, dos chefes, talvez, dessa parte da biblioteca, né? Ele também é conhecido pela questão de calcular a, o, calcular a circunferência da Terra, pelo que parece, usando uma técnica específica. E essa questão da Terra ser circular e tal, ser um globo, também vem dele especificamente. Ele era um geógrafo na sua maioria, né? E a gente vai ver o crivo dele, né? Que é chamado de crivo de Eratosthenes, né? Ou Sieve of Eratosthenes. É difícil falar o nome dele. Enfim, e o objetivo é achar números primos, né? Então, o que você quer fazer? Você quer fazer uma lista, né? Um array, que a gente chama, de valores booleanos, né? De falsos ou verdadeiros, indexados de 2 a n números, né? Vamos supor que seja 100 números. Inicialmente todos vão ser colocados para verdadeiro, né? Porque o que você quer fazer? Você quer fazer que descobrir qual números são primos, né? E quais não são. Então, os números que não são primos, você vai colocar como verdadeiro, e os números que os números que são primos você põe para verdadeiro, e os números que não são primos você põe para falso. Basicamente isso. Dentro de uma lista de 100 números, por exemplo, você quer achar isso. Mas inicialmente todos são verdadeiros, para depois você ver qual é falso. E você vai fazer um for loop que não exceda a raiz quadrada dos números em si do total, vamos supor que seja 100. Você quer saber numa lista de 100 números, que não exceda a raiz quadrada de n, ou em si não é esse conceito, mas eu vou explicar o conceito certinho mais pra frente. Ela vai falar ali no for loop, né, se A é verdadeiro, né, para cada sequência de números você vai querer achar o que é falso, né? Então você quer achar números que não são primos, né? Então, tendo por base que os números primos vão ser números compostos, né? Também. Enfim, o objetivo é que você meio que faça uma seleção de quais números realmente são primos. E esse crivo, ele não foi publicado pelo próprio Eratóstenes, né? Ele foi, na verdade, publicado primariamente, né, num livro de Nicômacos of Gerasa, né? Introdução à Aritmética, né? Que ele fala várias coisas, primeiro filosóficas sobre a matemática, depois ele vai explicando alguns conceitos básicos relacionados a alguns tipos de cálculos, né? A gente não vai ler esse livro de forma extensiva, mas só o que importa pra gente, né? Mas era isso, até o próximo vídeo.